Havia um bebê desaparecido. Uma mãe desesperada. Um detetive com um segredo guardado tão a 7 chaves que nem as pessoas mais próximas faziam ideia do que estava por vir. E em algum lugar no meio da neve, entre montanhas geladas e mentiras cuidadosamente arquitetadas, a verdade estava prestes a explodir com uma força capaz de sacudir tudo que parecia estar perdido para sempre. Mas antes de chegarmos até lá, precisamos falar sobre uma traição que ninguém viu chegando. Pense bem. Lena estava ali, do lado de Joelle, todos os dias. Oferecendo o ombro, oferecendo ajuda, oferecendo aquela presença reconfortante que só uma amiga verdadeira consegue oferecer. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Porque enquanto Joelle chorava, enquanto aquela mãe jovem e assustada tentava entender onde estava sua filha, Lena sabia. Lena sempre soube. E não só soube, ela foi a arquiteta silenciosa de tudo. Isso é o tipo de crueldade que vai além da vilania comum. Isso é algo que os psicólogos chamam de traição de alta confiança. Quando a pessoa que você elegeu para ser seu pilar emocional é exatamente quem está te destruindo por dentro. O impacto psicológico disso em Joelle não pode ser subestimado. Imagina o momento exato em que ela ouviu o nome. Alina! A Lena que me ajudava? Aquelas palavras saíram da boca dela como se fossem cacos de vidro rasgando o ar. Não era apenas a descoberta de uma vilã. Era o desmoronamento de toda uma narrativa de confiança que ela havia construído num dos momentos mais vulneráveis da sua vida. E o que Gerluce fez nesse momento? Ela se levantou. Ela sempre soube. Aquela mulher de intuição afiada como faca de açougueiro já havia alertado a filha 1000 vezes. E quando a verdade finalmente emergiu com toda a sua brutalidade, Gerluce não precisou de tempo para processar. Ela apenas confirmou que seu instinto materno já gritava há muito tempo. Mas esse não era o momento do eu avisei. Não. Era o momento de lutar. Agora, para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos voltar um pouco. Precisamos falar sobre Raul. Porque a traição de Lena, por mais dolorosa que seja, é quase compreensível dentro de um esquema externo. Lena era uma estranha que infiltrou o círculo. Mas Raul era de dentro. Raul era o pai. E o que ele revelou naquela sala, cercado pelas pessoas que mais amava, é algo que redefine completamente quem ele é como personagem. 60 mil reais de dívida com um homem chamado Bagdá. Uma dívida que cresceu nas sombras, alimentada pelo medo, pela irresponsabilidade, por um jovem que ainda não havia entendido o peso real das consequências. E quando Samir apareceu com seu cheque e seu sorriso calculado, Raul fez uma escolha que ele, com toda certeza, revisita em cada segundo de pesadelo que o assombra desde então. Ele e Joelle cederam a filha. E o que torna isso ainda mais complexo psicologicamente é que Joelle cedeu para salvar Raul. Ela sacrificou o amor mais sagrado que existe, o amor de mãe, para proteger o homem que amava. Isso é tragédia grega. Isso é Medeia sem os extremos, é Julieta sem o veneno, mas com uma dor igualmente dilacerante. Quando Gerluce ouviu aquilo, algo dentro dela rompeu. Ela não era mais apenas uma mãe preocupada. Ela se transformou. A cena é descrita quase como uma metamorfose. Uma leoa. Uma criatura que protege a cria com o corpo inteiro, com a voz, com a fúria. O Jorginho se foi tentando proteger a sua família e você ajudou a despachar ele. Cada palavra dela era um golpe. Cada pausa entre as frases, um abismo. Eral Koru. Porque no fundo, ele sabe. Ele sempre soube que o preço dessa decisão seria cobrado de uma forma que nenhuma dívida em dinheiro poderia pagar. E é exatamente nesse caldeirão emocional que Paulinho se move como um maestro de orquestra tocando em meio a um terremoto. Paulinho não é um detetive comum. E se você está assistindo à jornada desse personagem desde o início, você sabe disso. Há nele uma obsessão que vai muito além do profissional. Cada passo dessa investigação é também uma busca pessoal. E quando Ferretti olhou nos olhos dele na fundação e disse, com aquela voz escorregadia de quem sabe como cobrir rastros, você não se lembra do que aconteceu com o seu pai. A câmera poderia ter congelado ali por horas e ainda assim não teria capturado completamente a extensão do que Paulinho sentiu. Isso não era mais uma operação policial. Era um confronto com um trauma que provavelmente moldou toda a trajetória de vida desse homem. A pergunta que paira no ar, densa como névoa de inverno, é: quanto do que Paulinho faz é por justiça, e quanto é para curar uma ferida que nunca cicatrizou? Mas antes de continuarmos nessa espiral emocional, preciso te perguntar uma coisa importante. Você está acompanhando essa análise com a atenção que ela merece? Porque essa história tem camadas que a maioria das pessoas deixa passar despercebidas. Se você quer continuar mergulhando nessas análises profundas, se quer entender o que está por baixo da superfície de cada cena, cada olhar, cada traição,
Deixa o seu like agora, porque isso ajuda absurdamente para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que amam entender o que realmente está acontecendo nas novelas. E se inscreve no canal, porque o que está vindo a seguir vai te deixar de queixo caído. Voltando para Bagdá. Aqui está um personagem que a narrativa poderia ter simplificado como vilão. Ele é do crime. Ele é o homem do qual Raul fugia. Ele representa uma ameaça visceral, o tipo de presença que faz o ar ficar pesado quando entra numa sala. E no entanto, quando ele descobriu que Samira era responsável pela morte de Jorginho, algo mudou. A frieza calculista deu lugar a uma dor que reconhecemos imediatamente. Era luto. Era um filho perdendo o pai. Era Bagdá, o implacável, desmoronando por dentro enquanto tentava manter a fachada erguida. E sua decisão de colocar um rastreador no carro de Samira, de entrar naquele avião, de se sentar atrás dela e tocar o ombro dela com a calma perturbadora de quem não tem mais nada a perder, isso não foi vilania. Isso foi justiça poética funcionando através de um homem que vive nas margens da lei. A cena do galpão abandonado merece uma pausa especial. Vicente. O nome que Paulinho carregava como um fantasma sem rosto. O homem do retrato falado. E de repente, ali, no meio da escuridão e do silêncio de um galpão que cheira a tempo perdido, esse fantasma ganhou forma. Ganhou rosto. Ganhou voz. E Paulinho, que durante toda a história demonstrou uma compostura quase sobre-humana, sentiu as pernas fraquejarem. O homem que treinei para não ter medo, teve medo. O que aconteceu a seguir foi cinematográfico na sua crueldade e na sua redenção simultânea. O vidro quebrando. Os cacos espelhando a luz fraca do galpão. O grito que se apagou no ar gelado. E então Bagdá, parado ali, olhando para Paulinho com aquela expressão que misturava satisfação e peso, dizendo: "Me deve uma, policial." Essa aliança improvável entre Paulinho e Bagdá é um dos elementos mais fascinantes dessa trama. Dois homens que, em qualquer outra circunstância, estariam em lados opostos de uma linha que a sociedade traçou com muita clareza. E aqui estão eles, unidos por mortes, por perdas, por um inimigo comum que usa gravata e fala sobre seguir as regras com a boca cheia de hipocrisia. E por falar em hipocrisias. Farid. Se há um personagem que representa o tipo mais perigoso de malevolência, é aquele que consegue manter o sorriso impecável enquanto decreta desgraças. Ferete não é o vilão que grita. Ferete é o vilão que sussurra. E aquela conversa com Vicente, aquela sentença proferida com a leveza de quem está pedindo um café: "O filho deve ter o mesmo destino que o pai, nas mãos do mesmo homem." Isso é o tipo de maldade que não precisa de música dramática para gelar o sangue. O silêncio ao redor dela já é suficiente. Mas voltemos à neve. Porque é lá que o coração da história está. Lena e Herculano pensaram que tinham vencido. Pensa nessa sensação por um momento. Eles estavam numa cabana em algum lugar coberto de neve, cercados de montanhas, completamente isolados. Herculano foi fazer chocolate quente. Lena estava olhando pela janela com aquela paz enganosa de quem acha que finalmente escapou. A bebê estava ali, coberta por um edredom, dormindo. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Quando Herculano puxou o cobertor e encontrou não uma criança, mas uma boneca, com aquele sorriso perturbador estampado no rosto de plástico, o grito de Lena não foi apenas o grito de uma mulher que perdeu o bebê que roubou. Foi o grito de alguém que percebeu, tardiamente e de forma devastadora, que nunca teve controle sobre nada. Que foi peça de um tabuleiro que ela nem enxergava completamente. E enquanto esse grito ecoava pelas montanhas geladas, Raul estava do lado oposto do mundo segurando sua filha. Isso é a carta na manga de Paulinho. Não era apenas prender Samira. Não era apenas rastrear o carro de Edilberto ou invadir a fundação. Era um plano multidimensional onde cada peça foi posicionada com antecedência. Enquanto todos achavam que a bebê estava perdida além das fronteiras, Paulinho já havia garantido que ela nunca estivesse realmente em perigo. O verdadeiro golpe não foi dado no aeroporto. Foi dado muito antes, em silêncio, sem que ninguém soubesse. E quando Raul apareceu com a filha nos braços, emocionado, dizendo "Eu salvei a minha filha", esse momento carrega um peso emocional que vai além da alegria do reencontro. É a redenção de um homem que fez escolhas horríveis por razões compreensíveis. É um pai que, no momento mais crítico, fez a coisa certa. É uma história que nos lembra que as pessoas são capazes de se redimir, mesmo quando o buraco que cavaram parece fundo demais. Mas tudo isso nos leva às perguntas que ainda ficam flutuando no ar como fumaça depois do incêndio. A primeira teoria é sobre Ferete e o pai de Paulinho. As conexões que estão emergindo sugerem algo muito mais profundo do que uma simples relação de vilão e vítima. Se Ferete realmente mandou Vicente atrás do pai de Paulinho no passado, isso significa que Paulinho está, sem saber completamente,
revivendo o trauma do pai. Mas aqui está a virada. E se o pai de Paulinho não estiver morto? E se Vicente não tiver cumprido completamente a missão no passado? Ferretti disse proporcionar o reencontro de um pai com o filho, e há nessa frase uma ambiguidade perigosa que pode significar tanto morte quanto algo completamente diferente. O reencontro pode ser literal. A segunda teoria é sobre Samira e sua relação com Ferretti. Quando Ferretti a mandou sumir do país, quando disse que iria apagar seus registros e as imagens das câmeras, havia algo na dinâmica deles que não parecia apenas hierárquica. Havia ressentimento de igual para igual. E se Samira souber de segredos sobre Ferretti que tornam ela muito mais perigosa para ele do que para Paulinho? Agora presa, sem nada a perder, Samira pode se tornar a arma mais poderosa que Paulinho jamais poderia ter imaginado. A vilã que se torna a chave. A terceira teoria é sobre Bagdá. A aliança com Paulinho foi forjada no fogo da perda e da urgência. Mas essas alianças são frágeis. Quando a tempestade passar, quando Samira estiver definitivamente presa e a bebê estiver segura, o que acontece com a trégua entre o policial e o homem do crime? Há uma linha invisível que separa os dois, e cedo ou tarde alguém vai cruzá-la. A questão é quem vai cruzar primeiro, e se quando isso acontecer, ainda haverá espaço para que essa amizade improvável sobreviva. O que essa história nos diz, no fundo, além de todas as tramas e traições, é algo sobre a natureza humana em seus extremos mais puros. Nos diz que o amor de mãe é capaz de destruir e de salvar na mesma medida. Que a culpa carregada por tempo suficiente acaba exigindo seu preço. Que os vilões mais perigosos não gritam, eles sussurram. E que às vezes, a justiça não chega vestida de uniforme. Às vezes ela chega com um rastreador no bolso e uma dor no peito que nenhum manual de investigação ensina a curar. A bebê está nos braços do pai. Mas a tempestade ainda não passou.